Graça e paz, boa noite. Hoje é dia 14 do mês 6, junho de 2021, segundo dia da semana, chamado segunda-feira. Então hoje eu irei falar sobre o crente desviado. O crente desviado é uma expressão que antigamente era mais usada, né? Hoje já eu acho que não é tão usada assim, porque antigamente era normal, né? O crente desviado, mas hoje talvez alguns considerem algo ofensivo, pejorativo, né? Dizer que o crente tal está desviado. É mais fácil talvez dizer desigrejado ou alguma outra coisa, mas acho que essa expressão crente desviado ela deve ser mantida, porque ela é mais realista, né? E aí, meditando nessa questão do crente desviado, alguns chegam até a levantar algumas questões, como por exemplo, o crente desviado está salvo? O que é realmente um crente desviado? Então vamos olhar aqui para a Escritura e procurar entender um pouco o que significa o crente desviado. Será que é possível o crente estar desviado dentro da igreja, aparentemente praticando todos os atos da fé, mas no fundo ele está desviado? Então eu vou procurar mostrar aqui, inicialmente, de certa maneira, o sentido da onde veio essa expressão crente desviado, né? Eu vou começar lendo Deuteronômio capítulo 5, verso 32, que diz o seguinte: olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não desviareis, aqui está a palavrinha desviada, né? Não desviareis, nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haver de possuir. Então, essa questão do crente desviado, creio eu que ela surge dessa expressão aqui do Antigo Testamento, em Deuteronômio, e outras passagens também. Eu creio que há aqui uma metáfora, uma comparação com um caminho, tá? A palavra de Deus apresenta o andar com Deus como um caminho, tanto no Velho como no Novo Testamento, né? Por exemplo, o Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É tanto que Jesus falou: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos que a encontram. Ou seja, tanto no Antigo Testamento como no Novo, a vida com Deus, no caso no Novo Testamento, o Evangelho é um caminho, e aqui é um caminho estreito, e no Antigo Testamento é um caminho, né? Então há um caminho. E aí esse texto que eu li diz que não é para o crente, aqui para o judeu, no caso Israel, não deveria se desviar desse caminho, nem para a direita nem para a esquerda, né? Se você vai seguindo por um caminho, se você se desviar para a direita, você se desviou, né? Se desviar para a esquerda, se desviou também. Então é por isso que a pessoa deveria permanecer trilhando aquele caminho, andando naquele caminho, porque se ela pendesse para qualquer dos lados, ela se desviaria do caminho. Então seria uma pessoa desviada.
Ainda sobre essa expressão, por exemplo, eu quero ler o primeiro versículo do livro de Jó, Jó capítulo 1, verso 1, que vai dizer algo assim, Jó capítulo 1, verso 1, né? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, aqui está sincero, mas eu me acostumei com a palavra íntegro, que aparece nas versões que eu mais estudei a Bíblia aqui. Então, íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Aqui aparece a palavra desviava-se, mas é do mal, né? Só que a palavrinha que eu quero destacar é a palavra reto. Jó, uma das qualidades de Jó, uma das virtudes de Jó era a retidão. Ainda hoje, né, essa palavra é usada. Ele era reto, ou seja, não tinha um desvio nem para a direita nem para a esquerda, tipo assim, um caminho reto. A retidão, que é usada ainda hoje no nosso idioma português, né? Então, a pessoa que não for reta, ou não andar num caminho reto, ou não tiver retidão, é porque ela se desviou para a direita ou para a esquerda. Então já seria um crente desviado. Mas eu quero agora refletir um pouco sobre, no Novo Testamento, o que faz um crente se desviar, né? Vamos dizer assim, ele vai seguindo o caminho reto, ele anda em retidão, ou então ele vai, né, seguindo aquele caminho sem se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. É o caminho de Deus. É por isso que os cristãos primitivos era chamado o caminho, né? Paulo diz: eu persegui este caminho até a morte. É quando Paulo era um perseguidor, ele disse este caminho. Ele se refere ao evangelho, ao cristianismo como sendo o caminho, né? Percorri este caminho até a morte. Isaías fala que neste caminho nem os cegos, nem os loucos andarão, errarão, né, nesse caminho. Então, a igreja primitiva, o evangelho, andar com Deus do Novo Testamento, é um caminho, e é um caminho reto, e a pessoa pode se desviar do caminho, e aí é um problema sério com esse negócio de caminho, porque todo caminho conduz a algum lugar. Então, se eu saio de uma cidade em direção a outra por um caminho, no caso uma estrada, em direção a outra cidade, enquanto eu permanecer nesse caminho, eu vou chegar àquela cidade a qual me destino, o caminho leva. Agora, se eu me desviar para algum atalho, né, tanto faz ser do lado direito como do lado esquerdo, entrar em outro caminho, né, é um desvio que naturalmente vai levar a um outro lugar, que não aquela cidade aonde inicialmente eu procurei chegar através daquele caminho. Então, o que significa o seguinte, a gente pode pensar assim, o crente está a caminho do céu, vamos dizer assim, né? Está a caminho do céu. É uma estrada, é um caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, né? A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se o crente, os caminhantes, né? Eu acho que essa é a expressão que Isaías usa, os caminhantes, né? Eles estão seguindo na direção do céu. E aí, se por algum motivo eles se desviarem para uma outra estrada, às vezes a estrada se bifurca ou se trifurca, e se eles enveredarem para um outro caminho, à direita ou à esquerda, naturalmente não chegarão ao lugar a que inicialmente eles queriam chegar. Por isso que surge a pergunta: o crente desviado está salvo? Ele vai chegar ao céu? Porque para chegar ao céu tem que permanecer no caminho sem se desviar, né? Nem para a direita nem para a esquerda. Então acho que temos que ser muito realistas com respeito a essa questão
do crente desviado. Será que eu sou um crente desviado? Como fazer para que eu não me desvie? Tecnicamente, naturalmente, popularmente, nós pensamos assim: um crente está desviado quando ele para de ir aos cultos, quando ele para de participar das atividades da igreja, quando ele resolve ir para o mundo e passar a fazer tudo aquilo que o mundo oferece ou que a pessoa secular pratica, sem se importar com os princípios do reino de Deus, os quais ele começar a praticar. Então, quer dizer, aí aos nossos olhos ele está desviado. Todavia, quando nós olharmos aqui para a Bíblia, o que eu vou fazer agora mais uma vez, nós vamos chegar à conclusão que é possível que alguém que aos nossos olhos não está desviado, ele de fato esteja. E se está desviado, a pergunta ele vai chegar ao local do destino? É possível que todos que nós vemos como desviados estejam de fato desviados, é possível. Agora, é possível que aqueles que nós pensamos que não estão desviados, pode ser que estejam, né? Mas vamos lá para a escritura aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, é uma carta pastoral, assim chamada As Pastorais, né? Que essa é uma carta pastoral, porque foi escrito por Paulo a um pastor chamado Timóteo, seu discípulo. E então Paulo diz aqui, primeira carta a Timóteo, primeira epístola, Timóteo 6, capítulo 6, verso 20. Então ele diz: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. Se desviaram da fé. Então, se eu fosse colocar aqui, quais são os fatores que levam um crente a se desviar? Aí eu já colocaria esse primeiro fator aqui. Aqui tem, eu vou desconsiderar as outras coisas que Paulo falou no início do versículo 20, mas eu vou me ater a essa última parte. E as oposições da falsamente chamada ciência. Os clamores, né? Vãos e profanos. Os clamores, eu vou deixar de lado isso aqui, vou me ater. E as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, ou seja, alguns crentes professando a falsamente chamada ciência, se desviaram da fé. E aí, examinando aqui o texto original, percebo que a palavrinha que aparece lá é pseudônimo. Pseudônimo, né? Pseudônimo, pseudo, onoma, nome falso, né? Por assim dizer. Por isso que ele diz, a falsamente chamada ciência. E então ele está dizendo que existe um negócio chamado de falsa ciência, pseudociência. Ciência geralmente tem um sentido de conhecimento, né? Mas e é exatamente essa questão aí do gnosticismo, gnosco, né? Conhecer. Mas tecnicamente hoje, modernamente, a ciência alcançou o status quase que de uma divindade, né? Se a ciência não comprovar, se a ciência não disser, ou então muitos usam o nome ciência para legitimar, para dar foros de verdade àquilo que eles estão defendendo. Só que aqui Paulo está dizendo que existe uma coisa chamada pseudociência, falsa ciência, pseudônimo. Pseudônimo é nome falso, né? Pseudônimo. Então, é claro que numa época em que nós estamos vivendo, quem estuda sabe
que muitas coisas que são rotuladas como ciência não são, né? E, portanto, muita mentira, muito engano tem sido despejado goela abaixo, por assim dizer, nas pessoas em nome de uma falsa ciência. Porque as pessoas nem sempre elas vão verificar, ou então não tem condição de verificar se aquilo é algo realmente científico ou se é pseudocientífico falso. Mas a história está cheia de exemplos de coisas que são falsas, que não são verdadeiras, mas que são rotuladas como ciência e que muitas vezes grande parte da humanidade aceita sem questionar. E em todas as áreas, né, existe a falsa ciência. Eu não quero ficar aqui falando muito em Satanás, não, mas não podemos esquecer que o príncipe deste mundo é Satanás, ainda que Jesus já o derrotou, já o tirou sua autoridade, mas ele continua de certa maneira reinando, por isso que o mundo está do jeito que está, né? E aí ele é mestre do engano, é o pai da mentira, né? Ele é mestre do engano, e aí ele engana as nações, né? Ele sairá para enganar as nações, ele engana as nações, e ele engana dessa maneira, né? Uma das áreas que ele atua é rotulando como ciência aquilo que é falso. E nem todos nós temos condições de comprovar, de provar, de verificar, né, se o que está sendo dito ou ensinado são postulados científicos ou uma hipótese de laboratório, né, como alguém já falou. Aqui eu estou falando já até na teoria da evolução, né, uma discussão muito profunda nisso aí. Mas o certo é que o que Paulo está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é que alguns, professando essa falsa ciência, se desviaram da fé. E aí nós podemos olhar para hoje, né? Hoje, mais do que nunca, o mundo está cheio de teorias, ideologias, coisas aparentemente científicas, em todas as áreas, que são ensinadas nas escolas, nas universidades, adotada por nações inteiras como verdade científica, e às vezes pode não ser, né? Até as crianças vão ensinar desde mais tenra infância nas escolas coisas que depois, quando ela vai estudar por conta própria, elas vão ver que não era bem assim, né? Foi ensinado. Então aquele que estava sendo ensinado não era algo científico, não? Porque a verdadeira ciência como eu disse, é a verdade, né? A ciência verdadeira, ela não tem medo de confronto, porque ela é verdadeira. Agora a falsa ciência não. Então existe a falsa ciência, daqui Paulo está dizendo. E aí a questão é que alguns, professando essa falsa ciência, se desviaram da fé. E eu não vou nem aqui entrar em polêmica dizendo, nomeando aqui o que realmente hoje, por exemplo, os pastores, né? Quais serão as pseudociências, falsas ciências que têm sido, por exemplo, colocadas nos seminários, nas academias, que os pastores naturalmente terão que estudar, e até receber diplomas, o reconhecimento da parte do Estado, das academias, para legitimar o conhecimento que receberam ali, o que não significa que tudo seja verdadeiro. Então acredito que, como Paulo está escrevendo aqui a um pastor, mais apropriadamente o pastor, né, os pastores, que tem que ter muito cuidado de não professar a falsa ciência, para não se desviar da fé, né? A gente já sabe aqui, a gente já conhece a história de muitos pastores que já entraram nessa, né? Por professar falsa ciência, se desviaram da fé.
E quando o pastor se desvia da fé, o rebanho se desvia junto, né? Porque se o pastor não tem condição de discernir entre aquilo que é verdade científica e aquilo que é pseudociência, ele não tem condição de filtrar, né, essa verdade, e também não pode ensinar para o rebanho a diferença. Então, fica aí vamos dizer assim, o aviso, né, fica aí do apóstolo Paulo, do Espírito Santo, sobre um dos fatores que fazem o crente se desviar da fé, a falsa ciência. Agora, vamos ver o segundo lugar aqui, vamos lá. Primeira carta de Paulo a Timóteo, a mesma carta. Interessante essa carta pastoral aqui, né? Parece que está sendo, ela é para pastores, né? Até se aplica para os irmãos, mas mais assim, diretamente aos pastores. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Eu vou ler a partir do verso 7. 6, 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Eu não posso deixar de refletir o seguinte: quando Paulo usa essa linguagem aqui, nada trouxemos para este mundo. Então, se ele fala este mundo, é porque existem outros mundos, né? Eu diria que pelo menos 3, porque existe o céu e os céus, o céu dos céus. E aí, a outra coisa que ele dá a entender aqui é que nós viemos de outro lugar, né? Nada trouxemos para este mundo, e que nós depois saímos daqui, nós vamos para outro lugar. Será que é o mesmo lugar de onde nós viemos? Porque diz aqui: e é manifesto que nada podemos levar dele. Ou seja, nós viemos para cá, para esse planeta Terra chamado Cosmo. Aqui é Cosmo, este mundo. E nós vamos ficar um tempo aqui, depois nós vamos sair deste mundo para um outro mundo, né? Porque este mundo equivale que tem outro mundo, outros mundos. Ele está dizendo que nós nem trouxemos nada para cá quando nós viemos para cá, e quando nós saímos daqui, nós também não podemos levar nada. Aí ele continua: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Ou seja, alimento e vestuário, que é aquilo que Jesus disse lá em Mateus 6, né? Comida, bebida e roupa, né? Comida, bebida e roupa. Comida, bebida e roupa. É ele que está dizendo aqui: se tivermos o que comer e o que beber, e com que nos vestirmos ou nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Aí não é fácil encarar isso aí, né? Não é fácil, mas é o que está escrito. Vamos lá, verso 9. Mas os que querem ser ricos, olha só, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Aí ó, o crente desviado de novo aí, ó. Alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Então, mais uma vez, né? Qual é o outro fator que leva o crente a se desviar do caminho, né? O amor ao dinheiro, que aqui Paulo chama de cobiça, né? E nessa cobiça alguns se desviaram da fé. É interessante que a palavra cobiça é o 10º mandamento do decálogo, né? Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem os escravos do teu próximo, que é os servos e as servas do teu próximo, né? Nem os animais do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. Então, não cobiçarás. Aí Paulo está dizendo aqui, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, você já quebra do 10º mandamento. O amor ao dinheiro, ele é provocado pela cobiça. Cobiça por dinheiro. Amor ao dinheiro. Aí já nessa hora a gente sempre tem que dizer aqui: não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, né? O dinheiro é neutro. O que nós fazemos com o dinheiro é que é o problema.
ou se o dinheiro contaminar o nosso coração, e aí nós caímos naquele pecado chamado de avareza, que eu creio que o amor ao dinheiro é avareza. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Então, a advertência aqui do apóstolo Paulo, como está numa carta pastoral, dirigida ao jovem pastor Timóteo, portanto, eu acredito por extensão a todos os pastores, inicialmente, todo crente, mas principalmente o pastor, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Será que nós temos na nossa geração algum pastor que ama o dinheiro? Nós não sabemos, porque nós não podemos conhecer o coração de ninguém, né? Não é porque a pessoa tenha muito dinheiro que ela deva amá-lo. Mas, por outro lado, ele fala de cobiça, né? Ele já tinha dito que se nós tivermos o que comer e o que vestir, estaremos com isso contentes. Ou seja, o sustento, o alimento e o vestuário, comida, bebida e roupa, ele disse que estaremos com isso contentes. Porque o amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. Então temos que ter muito cuidado aí, porque ele diz que isso é que leva. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé. O crente desviado de novo aí, né? Por causa do amor ao dinheiro. E será que na nossa geração tem algum pastor, ou mesmo irmão que não seja pastor, que ama o dinheiro? Porque se a pessoa amar o dinheiro, mesmo que ela não tenha, mas ela ama, né? Se ela tiver só R$2, ela ama aqueles R$2. E a cobiça leva ela a desejar ter mais. A avidez por bens materiais, né? Acredito que é nessa direção aí. Então, temos que ter muito equilíbrio, né? Porque também não queremos ser demagogos, achar que o pastor deve viver na miséria, passando necessidade, a família sendo humilhada. Esse não é o caso, né? Acredito que Deus quer que tenhamos dignidade e que viva de uma maneira digna, né? Porque senão o nome de Deus seria blasfemado se isso não acontecesse. Agora, o amor ao dinheiro, aí cada um examine o seu coração, né? Para ver se ama o dinheiro. Aquele jovem rico já disse: vai, ainda falta uma coisa, né? Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e me segue. Ele não quis. Será que ele amava o dinheiro? Possível. Muito bem, mas é o crente desviado daquilo por causa do amor ao dinheiro. Mas não é só isso, vamos ver aqui mais coisa aqui. Vamos lá. Já ali. Segunda carta a Timóteo. Uma carta pastoral, né? Interessante que não é por acaso que essas advertências estão nas cartas pastorais, mais, né? Segunda carta a Timóteo 2, a partir do verso 16, vamos lá. 16 diz assim: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade. Olha só, agora mais o crente desviado aí, né? Os quais se desviaram da verdade. Ó, se desviaram da fé, se desviaram da verdade. Se desviaram da fé, se desviaram da verdade. E aqui está se desviaram da verdade, não. Já está com duas vezes que ele fala que se desviar da verdade, né? Vamos ver aqui. Se desviaram da fé, se desviaram da fé. Duas vezes, né? E alguns se desviaram da fé, alguns se desviaram da fé. Vamos ver aqui. E aqui se desviaram da verdade, né? Então a gente vai descobrindo de que o crente desviado está se desviando, né? Porque é a palavra de Deus, né? Tanto a fé é entendida, do sentido de fé é a palavra de Deus, né? O conjunto da palavra de Deus, né? A fé dos eleitos, né? Os herdeiros da fé
E a verdade é a palavra de Deus. Então, o crente desviado é porque ele se desvia da palavra de Deus. Por isso que tanto faz ele ficar dentro da igreja como fora, mas ele está desviado da palavra, né? Então, é isso aqui. 2 Timóteo 2,18. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Então eles se desviaram da verdade. E aqui nós podemos dizer que um dos fatores que leva o crente a se desviar chama-se heresia, né? Heresia, porque nesse caso aqui, esse Himeneu e Fileto se desviaram da verdade porque eles começaram a ensinar uma heresia. Eles disseram assim: olha, a ressurreição já aconteceu. Ou seja, eles estavam ensinando uma falsa doutrina, heresia, e tinham pervertido a fé de alguns. E se nós formos olhar mais atentamente, 1 Coríntios capítulo 15 fala extensamente sobre essa heresia, né, que alguns tinham dito que não haveria ressurreição, a futura ressurreição do corpo, ressurreição física, mas que a ressurreição já tinha acontecido. Alguns, né, se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Então, um outro fator que leva o crente a se desviar é heresia. E na verdade, literalmente, a heresia é um desvio da verdade, né? Porque se fosse dentro da verdade, ou seja, da palavra de Deus, não era um desvio, né? Porque todo desvio é um desvio para fora da palavra. Para fora da palavra, ou para a fé é a palavra, nesse caso aí. Ou a confiança que nós temos na palavra. Tem vários sentidos de fé, mas um deles é a palavra mesmo. Então poderíamos até dizer o seguinte, que existem seitas e heresias, né? Antigamente tinha um livro assim, religiões, seitas e heresias. Existem seitas, existem heresias. E uma heresia é um movimento que está totalmente desviado da palavra de Deus, embora eles acreditem que não. Então, a heresia, ela é um dos fatores que leva o crente a se desviar da verdade, se desviar da fé, e a necessidade de uma correta interpretação da Bíblia. E para que haja uma interpretação correta da Bíblia, alguns fatores são necessários. Eu creio que um dos fatores necessários a uma correta interpretação da Bíblia é que a pessoa tenha a capacidade, não somente intelectual, teológica, de conhecimento, mas o discernimento do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo é ele que revela a sã doutrina, ensinando a Escritura com a Escritura, né? É o Espírito Santo. Então é necessário, além do conhecimento teológico, é necessário esse fator espiritual que é a presença do Espírito Santo, é o dom, né? Tem dons, ele deu uns com dons de mestre, né? E o Espírito Santo, segundo os dons, ele manifesta a sã doutrina. Mas não é somente isso. Eu acredito que para que haja uma correta interpretação da Bíblia, deve haver honestidade, né? E essa desonestidade, às vezes, ela exige que nós tenhamos que romper com o nosso grupo. Se eu, por exemplo, estou num movimento considerado herético, e de repente, estudando a Bíblia, eu descubro que o meu grupo está errado, eu tenho que ter a coragem e a honestidade para dizer isso. Mas o que a gente vê, isso aí raramente acontece. Às vezes, quando alguém descobre que o seu grupo, a sua denominação, seu movimento, ele está desviado da sã doutrina da palavra de Deus, às vezes a pessoa usa todo o seu conhecimento, toda a sua argumentação para justificar a postura do seu grupo. Isso chama-se sectarismo. Mas a história está cheia de exemplos de pessoas que eu descobri que o seu movimento, o seu grupo, a sua denominação estava desviada, pelo menos em alguma coisa, né?
acredito que totalmente desviado 100% da palavra de Deus não existe nenhuma, porque alguma coisa deve estar certa, mas existem coisas que são toleráveis, coisas superficiais, periféricas da doutrina que são suportáveis. Que toda denominação tem erro de interpretação e não vai se exigir que um movimento tenha uma doutrina perfeita 100%, mas tem coisas que são inegociáveis. E aí é necessário a pessoa ter coragem, né? ter honestidade para reconhecer que o seu grupo, pelo menos em algumas coisas, está fora, está desviado da verdade, está desviado da fé. Mesmo que a pessoa não queira sair de lá. Não, eu vou ficar nessa aqui porque eu gosto daqui, tenho amigos aqui, eu já fui treinado aqui, mas reconheço que nisso aqui o meu grupo está errado, né? Não sou obrigado a seguir, mas também não sou obrigado a ir embora, né? Posso ficar aqui porque dá para conciliar, mas não podemos dizer que preto é branco e branco é preto se a palavra de Deus está dizendo que não. Embora isso é uma coisa muito pessoal. Mas aí está, né? Essa heresia aí, que era de que não havia mais ressurreição, né? Se desviaram da verdade dizendo que a ressurreição já é passada. Então eles se desviaram por causa que levantaram a heresia lá. Tá bom. Agora vamos ver mais a outra coisa, né? Tem um texto aqui do lado que provavelmente eu não vou comentar, porque é muito delicado, mas eu vou falar alguma coisa, mas não vou descer a grandes considerações, porque eu não quero me precipitar, né? Mas diz aqui, veja só. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 15, diz assim: porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Né? Aí tá, aparece a palavra desviado, né? Algumas se desviaram. Aqui são mulheres, são viúvas. O contexto está falando das viúvas. E aí havia uma controvérsia ali que seria necessário pegar todo esse texto para fazer uma exegese honesta e sincera, o que eu não vou fazer hoje, para ver em que contexto Paulo disse isso, né? Que algumas mulheres, algumas viúvas tinham se desviado, algumas já se desviaram, indo após Satanás, ou seguindo a Satanás. E aí eu quero só ver aqui um mau comportamento dessas viúvas que tinham se desviado. Eu vou ler só o verso 13, que dá alguma luz como é que essas viúvas se desviaram, né? Por um comportamento inadequado. Então diz aqui, verso 13, 1 Timóteo 5,13: e além disto, aprendem também a andar ociosas, de casa em casa, não só ociosas, mas também paroleiras ou fofoqueiras e curiosas, falando o que não convém. Então, eu creio que são essas viúvas aí que o apóstolo Paulo está rotulando de que haviam se desviado por uma conduta inadequada, né, que elas estavam adotando. E todavia o texto sobre as viúvas é muito mais abrangente, e eu não vou assim analisar especificamente hoje, mas só mostrar que essas viúvas também estavam desviadas por esse comportamento inadequado, né? E aí, que mais aqui? Tem um outro texto ainda, porque é uma carta pastoral, 1 Timóteo capítulo 1, onde não aparece a palavra desviadas, porque eu já mostrei aqui que o desviado aqui está falando de caminho, a metáfora, né? A comparação é com caminho, desviar-se de um caminho, que no caso é a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus. E nesse caso aqui, a metáfora que Paulo usa no primeiro capítulo de 1 Timóteo é a metáfora da navegação. Agora, é interessante porque existe um caminho na terra, que é esse caminho que está falando para não se desviar, que é a palavra de Deus. Mas existe um caminho nas águas, né? O navio, o barco, ele singra as águas, né? Ele tem um caminho sobre as águas, que não é visível assim, né? Nem semelhante, mas não deixa de ser um caminho. E nesse caso aqui o apóstolo Paulo usa a metáfora, a comparação do barco, da navegação, que eu acho que tem um sentido pelo menos semelhante a se desviar.
Poderia ser assim, o crente naufragado, né? Porque ele diz assim, 1 Timóteo 1,19: conservando a fé, e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Tem lá, 2 vezes se desviaram da fé, né? Aqui está, que eles naufragaram na fé. Eu acho até que se naufragar na fé é mais grave do que se desviar, porque você desvia por um caminho, você pode voltar, né? Você pode voltar, a possibilidade de voltar. Agora, naufragar dá a impressão que a pessoa, o barco afundou, ela afundou junto, foi para o fundo do rio, ou do mar, ou do lago. Então, acredito até que o naufrágio na fé é mais grave do que o se desviar, né? Podemos inventar aqui a nomenclatura do crente naufragado. Você viu aquele irmão lá? Ele naufragou na fé. Raramente, eu nunca ouvi alguém falar isso, né? Mas de acordo aqui com o texto, existe esse daqui que naufragaram na fé. E o motivo que eles naufragaram na fé é que eles rejeitaram a fé e a boa consciência. Não, eu acho até que ele está falando só da consciência. Vamos botar só a consciência, porque ele fala assim, a qual, né? A qual é a boa consciência, né? Conservando a fé e a boa consciência. Então, a qual é a boa consciência que ele está se referindo. Então, esses crentes aqui naufragaram porque eles rejeitaram a boa consciência. Ou seja, eles ignoraram a sua consciência, eles não atentaram para a sua consciência que não estava em paz, que os acusava, a voz da consciência, acharam que era normal ficar com aquela inquietação na sua consciência, aí eles naufragaram na fé porque eles rejeitaram a boa consciência. E a boa consciência, acredito eu, é que quando nós analisamos a nossa vida, nós percebemos que ela está de acordo com a palavra de Deus, né? Tanto é que essa questão da retidão, o caminho reto, né? Existe o cânon, que é a vara de medir, que geralmente eu entendo que ela é reta, que é a palavra de Deus. Então, toda essa questão aí, que nós estamos aqui falando sobre o crente desviado é porque ele se desviou da palavra de Deus. E aí, esses casos aqui, a boa consciência, quando nós analisamos a nossa vida, refletimos, examinamos a nossa vida e percebemos que nós estamos de acordo com a palavra de Deus. O Espírito Santo pode nos convencer quando nós nos desviamos da palavra de Deus, né? Para que nós possamos voltar, né? Aquele que está desviado pode voltar. Eu estou indo no caminho errado, vou retornar, né? Vou voltar para tornar a trilhar o caminho certo, que é o caminho da retidão, né? O caminho da palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus. E o crente naufragado, se ele souber nadar, né? Ele pode nadar até ainda se salvar, ou pode um outro barco passar e salvá-lo. Eu acredito que sempre é uma possibilidade de nós, do crente desviado, se salvar e retornar para a sã doutrina. E aqui nós temos que ver que a questão da doutrina é importante, a palavra de Deus, né? É necessário ficarmos examinando constantemente a palavra de Deus para ver se de repente nós não nos desviamos de alguma coisa. Por falta desse autoexame, a igreja da Idade Média se desviou muito da palavra de Deus. Até que Lutero e os demais reformadores, eles apareceram, foram levantados ali para trazer a igreja de volta para a palavra. Ou seja, eles tinham se desviado para a direita ou para a esquerda do caminho. Aí Lutero trouxe de volta para o caminho. E aí o sola escritura é isso. Nunca podemos esquecer o sola escritura. Isso tem até a ver muito com aquela questão da falsa ciência, porque
Quando os reformadores falaram só a Escritura, havia reformadores que eram doutores em teologia. Martin Lutero era doutor em teologia. Havia luminares da teologia, mas também havia doutores em direito. Calvino era um gênio. Ou seja, a questão científica sempre esteve envolvida com a teologia. Um pastor não significa que ele não seja um cientista. Alguns acham que o pastor é uma pessoa ignorante que só sabe a Bíblia ou só sabe questões teológicas. Isso não é verdade, né? Tem muitos pastores aí que têm um conhecimento enciclopédico, tanto na área científica como filosófica, teológica, em todas as áreas. Então, mas todos têm que estar cativos da palavra de Deus. O Martin Lutero disse: se a minha mente não for cativa da palavra de Deus, né, não posso me retratar. Quando ele foi instado a se retratar diante da dieta de Worms, porque não é seguro para um cristão agir contra a sua consciência. Ele está se lembrando desse texto aqui, né? Então, irmãos, é a palavra de Deus, né? Temos que estar constantemente. Às vezes parece até cansativo a gente estar aqui repisando, retornando para a palavra de Deus, né? Todo dia algum texto, vamos refletir nesse texto. Dá até vontade, mas não é melhor parar, não. Mas se nós pararmos, a gente pode se desviar. Por isso que um dos preceitos para o rei de Israel é que, Deuteronômio capítulo 17, eu acho que lá pelo verso 20 e 22, ele diz lá, né, que o rei de Israel deveria escrever uma cópia da lei que estava diante dos levitas sacerdotes e devia ler nela todos os dias para se lembrar daquilo que Deus tinha falado. E ele diz assim: para que o seu coração não se exalte sobre seus irmãos. Então, a nossa mente é tão limitada que, se nós não ficarmos todo dia repisando ali, refletindo, estudando, né, olhando a palavra de Deus, a gente vai se esquecendo. Mesma coisa ele falou para Josué, né? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes meditando nele dia e noite, a fim de que faças tudo conforme nele está escrito, para que seja bem sucedido e prospere naquilo, para tudo que tu fizeres. Não mudou nada disso, né? Com tanta distração hoje que nos rodeiam, mas a palavra de Deus permanece a mesma eficácia, a mesma solução para não nos desviarmos. Amém.